Graça e paz, bom dia a todos, amém, irmãos? Depois de uns dias aí sem fazer uso do púlpito, aí eu estou chegando aqui com um novo visual, né? A minha esposa falou que eu fiquei mais novo. Eu não notei nenhuma novidade de mais novo, não. Eu só notei que eu fiquei mais careca, né? Porque apareceu mais as falhas do cabelo. Mas que bom nós estamos juntos nessa manhã e eu quero que você, por gentileza, me ajude aí com a sua Bíblia. E você vai abrir aí em Efésios capítulo 2, verso 8. Nós estamos no ano da graça. E eu quero compartilhar aqui com você, nessa manhã, sobre o tema alcançados pela graça. Nesses primeiros dias de 2023, em que estamos tendo celebração, estamos lançando os fundamentos do entendimento do que é a palavra graça, para depois irmos desenvolvendo a mensagem e os nossos andamentos, de acordo com a graça de Deus para conosco. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para nós, se Ele não decidir imediatamente voltar e buscar a sua igreja. Aí será a graça, vamos dizer assim, revelada plenamente e também consumada. A graça consumada é uma das mensagens que nós vamos compartilhar aí durante o ano, com base no livro do Apocalipse. Mas eu quero ler aqui com você, Efésios capítulo 2, verso 8, texto que nós conhecemos tanto. E glória a Deus que o apóstolo Paulo nos trouxe esse entendimento da palavra. Porque diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí eu quero complementar com o 9, que diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Pode sentar, por gentileza. Nós já sabemos que a graça, ela é entendida para nós que somos a igreja do Senhor como o privilégio imerecido que Deus nos ofertou do livramento da condenação do pecado. Ou seja, a graça, resumidamente, é a nossa salvação. A graça de Deus manifesta é a nossa salvação. Mas podemos ir aprofundar um pouco mais nisso que temos compartilhado aí no primeiro mês do ano de janeiro. E já foi, né? Janeiro já foi. Nós já estamos aqui no dia 5 de fevereiro. Quando eu estava ali no gabinete antes de entrar para cá, eu falei: meu Deus, já são 5 de fevereiro. Eu nem entendi ainda que janeiro já passou e já estamos no dia 5 de fevereiro. Então, os tempos e as épocas estão passando muito rápido. Eu não sei se são as muitas atividades, mas as Sagradas Escrituras dizem que nos últimos tempos, as horas do relógio iriam se abreviar mesmo. E estamos notando, de forma nítida, o cumprimento das Escrituras. E se no físico está manifesto o cumprimento das Escrituras, é porque a decisão que foi tomada pela divindade, pelo Senhor no espiritual, ela é real. E isso está nos trazendo uma compreensão muito séria de que nós estamos mesmo caminhando para a consumação de todas as coisas. E por isso precisamos ter muito mais do Espírito Santo, iluminação acerca das Escrituras, da revelação de Deus a nós da sua palavra. E para complementar então esse entendimento de que a graça de Deus, ela é o favor que nós não merecíamos por causa do pecado, eu quero compartilhar com você o entendimento da raiz dessa palavra no latim. A palavra graça no latim, lá buscando a raiz etimológica dessa palavra para o português, ela significa literalmente grátis. É grátis. Graça é o tal do de grátis.
Diga para o seu irmão aí, é de grátis, irmão. Você não precisa fazer nada por isso. E quando o Espírito Santo compartilhando isso comigo, eu fui entendendo essa palavra no seguinte tema, irmãos: é de grátis e você não precisa fazer nada. E nada que você faça também daria a você o privilégio de receber a graça de Deus, porque é de grátis. O ser grátis é porque está disponível, está aberto, livre a quem quiser. Quando falamos assim, temos um evento e a entrada é grátis, o que quer dizer? Está aberto a todos que quiserem entrar. É lógico que na hora que fala assim, é grátis, tudo bem, mas quem é que são os aptos a participar do evento? Nós agora mesmo vamos ter aqui um evento de casais, quer dizer, é um lanche de casais, né, irmão? Vamos falar bem assim, mais claro, né? Esse negócio inventado por Flavinho aí, cadê ele? Depois que ele casou, ele está querendo ficar muito chique, e trazendo inglesado, mais para a gente brincar. Eu falei assim, coloca a tradução embaixo, que nem todo mundo vai entender, né? Que é um momento de lanche aí, de café para os casados. Olha aí, já diz que tem uma condicionante. É para quem? Para os casados. A salvação, quando ela fala assim, quando a Bíblia fala que ela é grátis, ela também é para todos, mas são para aqueles que se arrependem, para aqueles que confessam os pecados. E aí então você vai ter a liberação de receber lá a pulseirinha celestial, a entrada no relacionamento com Deus pelo selo. E esse selo sagrado que nós temos que carregar, essa pulseirinha celestial que vai nos liberar, não é uma coisa simples, chama-se o Espírito Santo na vida. Quem está em relacionamento com o Espírito Santo está garantido na entrada. É de grátis, mas você tem que carregar o selo. Tem que levar o selo. Numa determinada parábola, Jesus conta que foi dada uma festa, exatamente trazendo entendimento de uma figura de linguagem do que vai acontecer no dia das bodas do Cordeiro, da festa nupcial de Cristo com a igreja. E podiam entrar todos, porque o Senhor abriu de grátis para todo mundo. Mas de repente passou o homem do cara crachá. Não tem? Deixa eu conferir se está tudo certinho. E aí ele percebeu, o guarda percebeu que havia alguém que não estava com a veste adequada. E ele foi colocado para fora. Como você entrou aqui sem essas vestes adequadas? Sabe, nós precisamos então estar adequadamente aprovados para compartilhar do que Deus tem para nós, que é grátis. E uma vez entendendo que é de grátis, mas tem essas exigências que as Escrituras vão trazendo, e nós vamos nos aprofundar em todas elas no decorrer deste ano, a principal de todas, é a confissão do pecado. Em 1 João capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus fala bem claro lá: o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Foi o ato de Cristo que nos livrou, que nos proporcionou a graça, mas é exatamente tomar esse banho que nós precisamos por decisão. Posso decidir não querer ser lavado pelo sangue de Jesus. Eu posso decidir continuar da forma como estou. Jesus providencia
a oportunidade de me curvar a isso, mas eu, com as minhas decisões, posso me afastar do Senhor. E por isso, queridos, eu quero aqui ainda, além da graça ser de grátis, ela é abrangente, ou seja, ela é para todos. E a palavra fala em Eclesiastes, olha o que o sábio Salomão diz, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, e ele nem ainda tinha conhecimento da graça, mas a sabedoria encaminha a graça, diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra, não há ninguém que faça o bem, e também não tem ninguém que não peque. Mas depois ele fala: a misericórdia de Deus é o nosso livramento. No Salmos de número 51 também, o grande rei Davi, versos 1 e 2, em um momento de dificuldade tremenda que estava passando, ele faz uma oração pedindo perdão. E olha só: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Quando Davi faz essa oração, todos nós já sabemos qual foi o tropeço terrível que ele havia decidido colocar o pé no laço, que foi uma decisão, né? Ele teve a oportunidade de olhar, admirar, averiguar a situação e depois mandar buscar a mulher com a qual ele caiu em adultério e traiu seu amigo. Não satisfeito, para encobrir o resultado de seu pecado, a gravidez da Betseba, ele ainda põe o grande homem Urias na frente de guerra para ser morto pela primeira flecha que viesse da muralha. Além de adultério, assassinato, a condição de Davi era de apedrejamento, era o resultado da condenação judaica. Mas Deus perguntou a ele: na mão de quem que você quer cair? Do povo ou do Senhor? E Davi sabia, pelo grande livramento e o rei que ele era, a bondade que ele era, se ele caísse na mão do povo, ele seria perdoado. Porque o povo não olha a santidade, o povo olha a autoridade. Mas o Senhor Deus trata-nos na profundidade, queridos, porque nós precisamos ser santos como Ele é santo. E Davi sabia, se estando na mão de Deus, ele iria sim passar pelo tratamento e pela salvação, e poderia até mesmo morrer. Mas o importante era estar apto, estar livre do pecado. Isso que é importante para nós quando se trata da graça, queridos. Nós não podemos ter mancha, não podemos carregar mácula. E isso não é mérito nosso, não é porque você se esforça para ser bonzinho ou bonzinha, não é porque você está fazendo o melhor possível, não é porque você não bebe, não fuma, não rouba, não mata ninguém, não defrauda, é uma pessoa justa, não é nada disso, é porque Jesus providenciou a carta de alforria do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo, alcançando esse entendimento, revelou à igreja de Roma: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repita comigo assim: glória a Deus, pelo meu livramento. Levante suas mãos e fale assim: sou livre. Deus providenciou isso para você. Aleluia. Isso. Louve ao Senhor com as suas palmas. Por isso que Paulo fala aos Efésios que não é por merecimento.
Não é por aqui ninguém venha achar que é alguma coisa, mas é porque Deus, apesar de nós, como temos compartilhado, continua a nos amar. E lamentavelmente, queridos, muitos caem no engodo de Satanás, e é aqui que o diabo pega muita gente. Como Salomão citou em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há ninguém que nunca peque. A palavra de Deus também, o próprio apóstolo do amor, João, fala que aquele que diz que não comete pecado, já cometeu. Que se torna adepto da mentira. Qual é então a condição para que nós venhamos a nos manter de pé, queridos, com tanta fragilidade que nós temos? É o arrependimento. Precisamos ser filhos do Senhor do arrependimento. E aí, para encurtar, filhos do arrependimento é o que nós precisamos ser. O tempo inteiro nos arrepender. Esses dias eu esqueci de uma coisa para uma pessoa, e isso ocasionou alguns transtornos a essa pessoa. E aí eu disse: me desculpa, eu esqueci. É uma coisa simples, mas eu falei: me desculpa, eu esqueci. Na mesma hora o Espírito Santo veio em mim, mas na mesma hora, desculpa não é perdão. Escusas é apenas um desvio. Perdão é mudança de atitude. Pau. Falou bem assim comigo. E aí eu tive que mudar a frase: olha, me perdoa mesmo. E é o perdão, queridos, além de exigir de nós mudança de atitude, tem que trazer consigo restituição. O que fazer? E quando se trata do Senhor, então, o que podemos restituir a Deus se Ele não precisa de nada? Como devolver a Ele se Ele não precisa de nada de você? E aí o Espírito Santo compartilhou comigo que o que Deus espera de nós é uma simples ação de fidelidade e um esforço para que isso permaneça. Sabe, nós precisamos nos esforçar para ser fiéis. E dada a nossa fragilidade, temos que nos esforçar bastante. Mostrar empenho, realmente querer ser fiel, porque não é fácil. Não é fácil sermos fiéis em nossos tratos, nossa palavra, principalmente quando se percebe que aquilo que você falou ainda vai te trazer algum desgaste. Mas o sábio Salomão também fala no livro dos Provérbios que aquele que é o filho do Senhor Deus, o sábio, é aquele que dá a sua palavra, e mesmo que venha ocorrer algum dano, ele não muda. Sabe por que isso, queridos? Porque Deus é quem nos retribui. Então é melhor amar do que sacrificar. O amor é mais profundo, é mais exigente, porque o amor é o próprio Deus. É dar ao Senhor em retribuição o que Ele é para conosco. Por isso que o próprio Senhor exige-nos que nós devemos amar as pessoas como amamos a nós mesmos, e precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque amar é a coisa mais difícil, é o ato mais difícil do ser humano na terra. Porque nós litigamos, brigamos o tempo inteiro contra o nosso egoísmo, contra o que eu acho, contra o que eu penso, contra o que eu quero, contra o eu. Então, para isso, para que Deus possa
aceitar a nossa restituição, ele entra com o seu atributo pessoal, que é comunicável, que é a misericórdia. Tentando retribuir a Deus, queridos, eu nunca consegui, mas o grande amor de Deus me alcançou, e então eu, com uma pequenina parcela de amar ao Senhor, amando as pessoas, eu consigo restituir, porque Ele entende a gravidade da nossa limitação. Deus está olhando para você e entende a gravidade da sua limitação, a sua incapacidade, incondição de fazer as coisas. E por isso, o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Agora, o que é que faz a graça ser operosa? Ou seja, produzir resultado em nossa vida? Nós acabamos de ler a fé. Olha o que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. É um instrumento da operação da graça. Nós só vamos mesmo vivenciar, compartilhar o grande amor de Deus por fé. E eu entendo que aqui está o nosso maior teste. Porque somos muito de palavras e pouco de resultado quando se diz respeito à ação prática. Defraudar alguém é muito fácil. Passar alguém para trás para conseguir alguma coisa é muito fácil. Negociar com falácias é o que mais acontece hoje. A mentira e a falsidade está permeando as relações das pessoas. Isso não é de agora, gente. Um dia desses aí eu estava em uma determinada reunião com algumas pessoas, e alguém nessa reunião falou bem assim: hoje as coisas estão muito difíceis, muita falsidade. E aí eu falei assim: não é bem assim, não é hoje. Enquanto tem ser humano com pecado nessa terra, tem sido dessa forma. Só você pegar a história da humanidade, dá uma simples passada de olho por cima. Pergunta aos mais antigos aí, lá das décadas de 60, 50, como era. Quando se trata de pecado, queridos, a história da humanidade, ela é constantemente cíclica, ou seja, ela volta, do mesmo jeito. O homem patina no pecado, não sai do pecado. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos resolver o problema do pecado. Só Jesus que resolveu. Então nós precisamos da fé para que essa graça do livramento da dominação do pecado seja operada em nós. Isaías capítulo 1, versos 18 a 20, eu quero convidar você a abrir as escrituras. Eu quero ler aqui com você na Nova Versão Internacional, a NVI. Eu achei uma linguagem mais apropriada para que pudéssemos entender um pouco mais o que Isaías está dizendo. Olha só, verso 18: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra.
Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. O profeta Isaías traz uma mensagem da boca de Deus para o povo de Israel. O livro do profeta Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. A palavra de Deus para nós, o novo Jerusalém de Deus. O devorados à espada hoje não seria só pelos inimigos da terra, que glória a Deus, nós somos privilegiados aqui no Brasil por enquanto, mas nós estamos falando da questão espiritual. Podemos ser devorados à espada pelo nosso inimigo. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, como está descrito, é a espada, as escrituras é que nós devemos manejar. Para lutar com espada você precisa estar municiado. Agora, o que eu quero trazer aqui para reflexão, a fé opera a graça, é o convite do Senhor Deus. Venham, vamos refletir juntos. Repita isso, venham, vamos refletir juntos. Deus te convida a uma reflexão pessoal com Ele. Pare para pensar um pouquinho comigo aqui. Deixa eu esclarecer para você algumas coisas. Estou traduzindo aqui a expressão, venha, vamos refletir juntos. Vamos compartilhar um pouco, para você entender melhor. Senta comigo aqui para conversar. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo assim, olha, deixe as outras coisas de lado, me ouça. Vamos tirar um tempinho para conversar. Irmãos, o que Deus está falando aqui é que nós precisamos ter um tempo de reflexão com Ele. O nosso tempo devocional, para o Senhor esclarecer algumas coisas na nossa vida. Que a graça é que nos liberta, que a ação do Espírito é quem nos movimenta, como igreja do Senhor hoje, que nós precisamos ser gratos por toda a graça que Ele nos dispõe, porque a graça, ela não é apenas salvação para os filhos de Deus, mas ela também é condição de sobrevida aqui. Nós somos alimentados, nós somos nutridos, nós somos saudáveis pela graça. Glória a Deus por isso, porque enquanto estamos aqui no templo, tem pessoas morrendo, tem gente nos hospitais, tem pessoas ficando doentes, mas você está saudável para vir e refletir com o Senhor. Isso não está na nossa gestão. Nas mensagens de final de ano que eu recebi, todas elas diziam, saúde, esse é o desejo de todo mundo quer ser saudável. Mas quando nós vamos ao médico, eles fazemos alguns exames e percebemos que tem alguma coisa que pode mexer com a nossa vida, é desesperador, porque não está no seu controle. Pode fazer dieta, pode deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, pode fazer exercício, mas se Deus não promover, não haverá livramento. A vida vai ser curta. Pouco tempo atrás aí, né, um dos homens mais famosos do mundo, e alguém na reportagem estava dizendo, nem Jesus Cristo parou uma guerra. Olha, uma reportagem dessas aí que da morte de Pelé. Nem Jesus Cristo parou uma guerra, mas Pelé parou a guerra na África. Eu falei, coitado, ele não sabe de nada. Se não fosse Jesus na humanidade, não existia nem humanidade mais. O que segurou o dedo do presidente John Kennedy
não é? John Fitzgerald Kennedy, de apertar o botão. A maioria não sabe disso. Sabe o que foi? Foi a palavra de um homem de Deus para ele. Vocês sabiam disso? Uma guerra nuclear ia acontecer nos anos de 1962 entre Estados Unidos e União Soviética. E já estava com o telefone liberado, as chaves liberadas e o dedo ia baixar. Mas o John Kennedy chamou um pastor para ouvir um conselho. Porque os mísseis nucleares estavam em Cuba, pertinho, cerca de menos de 100 quilômetros, 200 quilômetros de distância para os Estados Unidos. Então ele ia destruir. E a palavra do homem de Deus é: o que o Espírito Santo fala ao seu coração agora. Ele tirou o dedo. E olha que John Kennedy era católico. Sabe qual é o homem? Billy Graham. Quem parou a guerra? Billy Graham? John Kennedy? O Espírito Santo, o Jesus, o Senhor. Que Deus fala no seu coração. Irmãos, durante toda a humanidade, o Senhor está vivo, Ele está ativo aqui. Agora, o que nós precisamos fazer? Ouvir Deus. Agora, as pessoas acham que são capazes de mudar rumos de história. Se a guerra realmente tivesse sido parada por Pelé, depois do jogo de futebol, todo mundo teria se abraçado, trocado as camisas, ido para casa, né, descansar. Mas assim que acabou o jogo, as balas voltaram a rajar o céu, a guerra continuou, a matança permeou, porque o diabo é enganador. Ele vence não a matar, a roubar e destruir. Vamos refletir. A frase aqui, completada pelo Senhor, neste contexto da palavra de Isaías, capítulo 1, dos versos 18 a 20, ele fala que Ele vai nos livrar do pecado. Ele garante, ainda que seja o pior, mais grosso calibre de pecado, ele vai ser purificado. Não tem pecado que Deus não possa te perdoar, porque Ele morreu e ressuscitou e está vivo para que você possa viver eternamente. O que eu gosto mais da expressão dessa palavra que eu acabei de dizer para você, não é que Jesus morreu simplesmente, é que Ele venceu a morte, o resultado do pecado, e agora o resultado da sua vitória é a nossa vitória. Então nós somos os anunciadores da vida eterna. O pecado não tem poder sobre nós. Mas por causa disso nós vamos continuar pecando, queridos? Só porque agora o pecado não tem domínio, agora o pecado está destruído, temos o livramento, é só usar o sangue de Jesus? Claro que não. Paulo fala isso aos irmãos de Roma. Claro que não. Por isso que o Senhor diz assim: olha, é preciso obedecer. Obedecer os mandamentos do Senhor. Nos esforçar, como eu acabei de dizer há pouco. É o mínimo. É o que nós, como pais, criando nossos filhos, nós pedimos, é o mínimo. Se esforce um pouco. Ouça o que eu estou dizendo. Mesmo que você não entenda. E parece que desde a nossa tenra pré-adolescência até agora, a gente continua sem entender. Porque, meu irmão, minha irmã, você não está no governo da sua vida. Não está na direção da sua caminhada. Isso não lhe pertence, não está no seu alvitre. Liderar a sua vida. Você está conduzido
ou pelo Senhor, glória a Deus por isso que você vai para a vida eterna, ou então pelo domínio do pecado, e aí para a morte eterna. Não tem saída, não tem terceira via. Enquanto isso não cai na nossa consciência, nosso entendimento, queridos, nós vamos ser imaturos, pessoas imaturas, incapazes de acrescer alguma coisa à realidade das pessoas neste mundo. Quando eu estava vindo agora mesmo na minha casa para cá, eu estava pensando exatamente nisso. Cada passo que eu estava dando, glória a Deus, Senhor, eu estou aqui pela tua graça. Só subirei no púlpito para compartilhar a palavra que o Senhor me deu pela tua graça. Tudo que eu sou é nada, e é pela tua graça. A maturidade, queridos, nos faz entender que o Senhor é em nós. Ele é tudo, e nós não somos nada e precisamos muito dele. Quando fazemos as coisas pelos nossos próprios esforços e entendimentos, sabe o que acontece? Os frutos que Ele iria nos dar não virão. É o que a palavra fala aqui. Se você me obedecer, você terá o melhor fruto dessa terra. Não quer dizer que a gente não terá fruto. E aqui é que a desgraça aparece. Porque aquele que se acha condutor de si mesmo terá fruto sim. Os frutos serão resultado das suas ações. O que o homem fizer, ele vai colher. Então nós não podemos resistir ao comando de Deus. E aqui tem um convite do Senhor para mim e para você. Não resistais. Não resistam ao Espírito Santo. E é o que Deus quer para você nessa manhã. Resistir ao Espírito Santo, queridos, é continuar vivendo no comando da sua própria vida, como você acha que tem que ser. Da forma como você está se conduzindo hoje. Sem ouvir Deus. Mas glória ao Pai. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, que você veio nessa manhã dizer para Deus: eu vim para te ouvir, Senhor, falar. E ao ouvir falar, não podemos endurecer o coração, simplesmente acatar, mudar a atitude, que é arrependimento, e avançar. Isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. E o Espírito Santo continua te convidando. Venham, vamos refletir. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza, enquanto vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por compartilhar a tua palavra nessa manhã conosco, e nós somos alcançados pela graça. E ao sermos alcançados pela graça, Senhor, nós temos aqui o governo do Senhor sobre nós. Nos ajuda a não resistir, mas alcançar, ó Deus, o entendimento, acatando o convite. Venha, vamos refletir. Nos ajude nisso, Senhor. Nem para isso somos capazes. Pega-me pela mão, como diz o Senhor: eis que eu te tomo pela mão direita, meu filho, e eu te digo, eu te ajudo. Ajuda no Senhor a ir e refletir, no nome de Jesus.